Olá, estamos de volta com o nosso Drops do Céu, gotas de luz sobre sua vida. Trazemos mensagens de fé, encorajamento e instrução para que você conheça Deus, saiba quem Ele é e faz, e humildemente procure ter um relacionamento simples, mas profundo com Ele. Estávamos na série Orações e Preces na Bíblia. Semana passada apresentamos o episódio número 30, A Virtude do Espírito Santo. Não deixe de assistir. Hoje começaremos uma nova série, baseado no livro de Salmos, Orações nos Salmos. Este será o episódio de número 1. E o tema de hoje é Gratidão pelo Livramento. Vamos lá? Bom, primeiramente falando um pouquinho sobre o que são os Salmos. Os Salmos são manifestações em orações, cânticos e versos da relação entre os servos de Deus e o seu Senhor. Eles discorrem sobre situações e temas diversos e, dentre eles, preces poderosas que são inspiração e modelo para todos nós que amamos a Deus. Orações com temas variados, como clamor, pedido de ajuda, de cura, de proteção, salvação, refúgio, livramento, vitória e fortalecimento. Há orações proféticas apontando para o Cristo que haveria de vir, para o Messias. Outras que trazem longas menções históricas, recordando os feitos e as maravilhas de Deus. Lindos, todos eles. Salmistas diversos oram expressando dor, lamentos, confissão de fraquezas e de pecados, apreensão, saudades, pesar, tristeza, ou seja, os sentimentos são múltiplos. Há orações dramáticas de clamor pela manifestação da justiça de Deus sobre os maus e a justa condenação dos perversos. Há ainda salmos com preces de alegria, de esperança, de renovação, de fé, de confiança na bondade e na misericórdia de Deus. E é claro, salmos de gratidão, de louvor, de exaltação, de engrandecimento da pessoa, da presença e da palavra de Deus. A adoração a Ele, a sua palavra e os seus feitos, suas obras, seus testemunhos, seus mandamentos, sua santidade, pureza, sua beleza e poder. Enfim, queridos, os salmos são uma fonte de riqueza, de conhecimento e de inspiração para que nos expressemos e nos conduzamos de maneira tal a agradar o nosso querido Jesus. Então, vamos ao salmo de hoje, o salmo de Davi, salmo de gratidão pelo livramento, salmo 18. Davi diz, ou tema, entoou este cântico ao Senhor no dia em que Deus o livrou de Saul e de todos os seus inimigos. Vamos ao contexto. Davi, além de tudo o que nós sabemos de sua fidelidade a Deus e sua valentia, Davi tinha um caráter diferenciado e foi bastante provado neste quesito. Davi foi perseguido durante boa parte da sua vida pelo rei Saul, a quem fielmente servia. A palavra nos mostra a obsessão doentia, quase demoníaca, do rei contra o seu mais fiel súdito. Numa ocasião, Davi, que era muito amigo de Jonatas, filho de Saul, encontrou com Jonatas e perguntou em 1 Samuel capítulo 20, o que eu fiz? Disse Davi, qual é o meu crime? Que pecado cometi contra o seu pai para que ele esteja tão decidido a me matar? A atitude de Davi contra esta implacável implicância e inexplicável implicância fala muito sobre quem ele foi. E isto nós tiramos de lição. Como Davi tratou a Saul, como Davi não foi tomar as dores. E hoje nós vamos estudar um pouco dos seus sentimentos expressos nas orações de gratidão e louvor àquele que Davi fez, àquele, nosso Deus, a quem Davi entregou esta terrível situação e de quem ele alcançou o livramento. E já vai a pergunta para você: como você se expressaria a Deus após anos de perseguição sem causa, chegando muitas vezes próximo à morte, assim como Davi, e sabendo apenas que foi Deus e somente Ele quem o livrou? Como seria o seu salmo de louvor e gratidão para Ele no momento em que você fosse salvo? Vamos ler? Davi se expressou assim, Salmo 18, a partir do verso 1. Eu te amo, Senhor.
Tu és a minha fortaleza, o Senhor é a minha rocha, meu lugar forte, meu libertador. Meu Deus, Tu és o meu rochedo em quem eu encontro proteção. Ele é meu escudo, o poder que me salva, o meu lugar seguro. Clamei ao Senhor, que é digno de louvor, e Ele me livrou de todos os meus inimigos. Em minha aflição, invoquei ao Senhor, sim, pedi socorro a meu Deus. De seu santuário, Ele ouviu a minha voz. O meu clamor foi atendido perante sua face. Esses são os 6 primeiros versículos e já dão o tom da gratidão de Davi a Deus que o livrou de Saul. Sim, Davi poderia ter defendido a ele mesmo, poderia ter atacado a Saul, mas ele entregou isso a Deus. Vamos mais para frente. Isso é lindo, eu acho linda essa expressão e nos dá tantas dicas, né? Tantas ideias de louvar ao nosso Deus, né? Mas quando esse sentimento é de coração, isto que é mais belo, né? E ele aborda um ponto importante que nós vamos ler aqui na continuação. Dos céus, Deus estende a sua mão e me resgata, tirou-me das águas profundas, livrou-me de inimigos poderosos que me odiavam e eram mais fortes, ou eram fortes demais para mim. Quando eu estava angustiado, eles me atacaram, mas o Senhor me sustentou. Ele se agrada de mim, me levou a um lugar seguro e me livrou, pois guardei os caminhos do Senhor e não me afastei do meu Deus para seguir o mal. Aqui tem uma dica, né? Davi permaneceu na presença de Deus. Ele poderia ter reclamado de todas as maneiras e não o fez. Ele poderia ter dito: que adianta eu te servir, Senhor? Que adianta o Senhor ter colocado azeite sobre a minha cabeça, dizendo que eu vou ser rei sobre Israel, se o atual rei me persegue para me matar? De que adianta eu ter ganhado de Golias? Olha o que eu tenho em troca, perseguição gratuita. Muitas dessas frases que eu falei agora, eu falaria. Mas Davi continua: tu livras os humildes, mas humilhas os orgulhosos. És tu quem humilhas os orgulhosos. És tu quem mantém acesa a minha lâmpada, disse Davi. Tu, Senhor, iluminas a minha escuridão. Ou seja, Davi não confiava nele. Davi sabia que a sua lâmpada poderia apagar. Davi sabia que a sua vida estava nas mãos de Deus. Então, ele dá a Deus todo o louvor, toda a glória, todo o reconhecimento para aquilo que aconteceu com ele, o seu livramento. Que linda e importante lição. Apesar de ser um especialista, preste atenção, estrategista e valente guerreiro, Davi sabia bem que do Senhor viria a sua vitória. Olha que coisa diferente. Às vezes nós temos muito poder nas mãos para destruir uma pessoa, para falar contra uma situação, para enquadrar, para exortar, para classificar, sei lá. Mas Davi entregou nas mãos do Senhor. Não é fácil isso, por isso eu admiro tanto o caráter de Davi. Esse ensinamento também é descrito no Salmo 44. Olha só, Salmo dos filhos dos levitas, filhos de Coré. São outros salmistas, eles concordaram com Davi nessa expressão. Salmo 44, 3. Não foi por suas espadas que eles conquistaram a terra. Não foi pela força dos seus braços que eles alcançaram a vitória. Mas foi pela tua mão direita, a tua destra, pelo teu braço forte e pela luz intensa do teu rosto, por causa do teu amor para com eles. Olha que coisa linda. Não é porque nós somos os tais, somos bacanas, somos os especialistas, somos os que sabemos tudo, mas é porque o Senhor nos ama, porque nós estamos na presença de Deus, continuamos a servi-lo, permanecemos na sua presença, ele vem em nosso socorro. E estes, além da palavra de Deus, a gente sabe que Deus se manifestou de inúmeras maneiras defendendo o seu povo. Teve épocas que Deus lutou contra o seu povo, mandando raios, trovões contra os seus inimigos, mandando nuvens que se fechavam, e até abelhas, vespões, animais contra os inimigos. O Senhor, ele tem todo o poder. Como ele vai fazer, não importa, não está no nosso controle, mas o nosso Senhor defende a nossa causa. Ele estará conosco na fornalha da aflição, como esteve
com aqueles 3 amigos de Daniel. Continuação do Salmo 44, veja só. Tu és meu rei e meu Deus, decretas vitórias para o teu povo. Pelo teu poder venceremos os nossos inimigos e em teu nome subjugamos os nossos adversários. Não confio no meu arco, não conto com a minha espada para me salvar. Tu nos concede vitória sobre os nossos inimigos e envergonhas os que nos odeiam. Ó Deus, te damos glória o dia todo e louvaremos teu nome para sempre. O Salmo 44 corroborando com o Salmo 18. E a palavra de Deus, ela é completa, ela se encaixa direitinho. E assim, este é o sentimento que o Senhor quer que nós tenhamos no nosso coração, de gratidão e de entrega, sabendo que o Senhor é quem luta as nossas batalhas. E a pergunta, você anda sendo perseguido ou injustiçado? Dá vontade de falar, dá vontade de esganar, dá vontade de destruir os seus opositores, os seus perseguidores? Isto é humano. E você sabe exatamente como fazê-lo? Você é um especialista, às vezes com suas mãos ou até com a sua língua? Você pode fazer isso? Você pode destruir alguém? E como você age quando você tem esse poder? Você entrega nas mãos do Senhor para que Ele defenda a sua causa? Lembra do Salmo 37, verso 5? Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará, inclusive isto também. Eu tenho várias pessoas que se levantam contra mim, não sei por que, muitas delas, alguns por anos, e assim, é inconcebível e eu não consigo entender, não é? Por que essa pessoa tem esse problema comigo? E muitas vezes eu fui até ela, tentei resolver, entreguei nas mãos de Deus, e é o Senhor quem vai fazer isso por mim. Mas vamos continuar no Salmo 18, não é? Davi continua dizendo, eu aprendi com a tua força, eu aprendi que com a tua força eu posso atacar qualquer exército. Aí Davi muda um pouco o discurso. Ele começa a dizer, sim, foi o Senhor que fez tudo, porém, o Senhor me capacita. Ou seja, além do Senhor nos livrar, o Senhor nos capacita. Já que nós temos esta consciência de que é Deus quem faz, Ele faz também preparando a você e a mim para as lutas que nós vamos enfrentar. E é isso que Davi fala aqui. Com tua força posso atacar qualquer exército. Com meu Deus posso saltar qualquer muralha, pois o caminho de Deus é perfeito. As promessas do Senhor sempre se cumprem. Ele é escudo para todos os que nele confiam. Pois quem é Deus, senão o Senhor? Existe outro. Quem é rocha firme, senão o nosso Deus? Deus me reveste de força, remove os obstáculos do meu caminho, torna-me ágil como uma corça e me sustenta quando eu ando pelos montes. Treina as minhas mãos para a batalha, fortalece os meus braços para vergar o arco de bronze. O que ele está dizendo? O Senhor te prepara para as lutas que você tem que enfrentar. E aí está em você e o seu caráter formado em Cristo para saber quando é tempo de você agir, quando é tempo de entregar para que Deus haja. Tu me dás teu escudo de vitória, diz a palavra. Tua mão direita me sustém, teu socorro me engrandece. Abriste um largo caminho para os meus pés, de modo que não vacilem. Então este é o coração de Davi, que sabia bem discernir. Quando era tempo de atacar os inimigos, os filisteus, ele ia em nome de Jesus, mas ele ia lá e derrotava os inimigos. Quando era para ele se preservar e dizer, não, isso aqui eu não vou colocar a mão no ungido do Senhor lá no Saul, né, no rei, eu não vou fazer isso, porque ele poderia, várias vezes ele teve oportunidade, uma vez ele cortou até a orla do vestido de Saul que estava escondido numa caverna, mas ele não ousou, ele pegou e colocou isso nas mãos de Deus. Mas em relação aos inimigos, voltando, terminando o texto, ele era implacável. A gente sabe, lendo a história, Davi ia lá e derrotava os inimigos, ele dava pau nos filisteus toda vez. Persegui os meus inimigos, diz a palavra, e os alcancei. Não retornei enquanto não foram derrotados. Quais os inimigos? Aqueles que o perseguiam? Não. Aqueles que atacavam o povo de Deus. Então ele sabia discernir. Eu os feri até que não puderam se levantar, tombaram diante dos meus pés. Qual é o seu inimigo que você tem que bater sem dó? Seria o mal? Seria o pecado? Seria o diabo? Seria a injustiça? Seria a mentira? Seria a falsidade? Estas coisas matam, destroem, e nelas você deve bater,
porque a palavra de Deus nos leva a isso. 2 Coríntios capítulo 10 fala que nós temos armas poderosas. Para quê? Para destruir o meu vizinho, o meu chefe? Não, para lutar contra aquilo que destrói as pessoas e destrói a mim mesmo, a minha família, meus filhos, minha esposa. Diz assim, 2 Coríntios capítulo 10, as armas da nossa milícia não são carnais, não são deste mundo, mas poderosas em Deus para destruição de fortalezas. Quais fortalezas? Barreiras, cadeias de bronze, de ferrolhos de ferro, como diz Isaías 45, de miséria, de ignorância, de incredulidade, cadeias que me prendem aqueles que estão ao meu redor, mas poderosas, né? Diz, as armas são poderosas em Deus para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos de incredulidade, destruindo todos os sofismas arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus e levando à submissão todo pensamento rebelde a obedecer a Cristo. Ou seja, quando eu estou na presença de Deus e eu quero caminhar e lutar sim como um guerreiro, porque nosso Deus é o Senhor dos exércitos, nós vamos destruir as fortalezas que impedem as pessoas de se converterem a Cristo ou de serem abençoadas. Eu trabalho, por exemplo, eu tenho a minha fundação apoia trabalhos em zonas terríveis, muito pobres. Lá existem cadeias de miséria. Em nome de Jesus, nós queremos quebrar essas cadeias de miséria, trazer sustento, trazer esperança para que o evangelho ali se propague, porque eles não têm esperança, eles não são considerados seres humanos. E assim, na África está cheio, no nosso Nordeste, em tantos lugares que precisam, e o Senhor, na sua misericórdia, tem me usado para levar essa possibilidade, essa esperança a esses corações. Queridos, o Senhor Jesus Cristo, Ele trouxe uma palavra e disse assim, sem mim nada podeis fazer, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês, assim como um ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira, assim vocês também não podem produzir nada se vocês não estiverem em mim. Sem mim vocês nada podem. Então, queridos, nós temos que aprender essa lição, que estar em Cristo, isso sim é produzir fruto. Assim nós podemos entregar a glória toda para Ele, porque o ramo, ele só dá o fruto, mas a glória está na seiva, na videira, na vida que o Senhor nos concede. E assim nós conseguimos as vitórias que o Senhor quer que consigamos. Qual tem sido a sua oração? Qual tem sido o salmo que tem saído do seu coração em tempos de lutas, tribulações, perseguições e injustiças? Que o Espírito Santo nos ajude a entoar cânticos de livramento ao nosso Jesus Cristo onipotente, nosso Salvador e Libertador, que nem está escrito lá no Salmo 32:7, que o Senhor me reveste de alegres cânticos de livramento, assim como Davi. Vamos orar. Senhor nosso Deus, te agradecemos, porque a palavra de Deus nos enriquece, Senhor, ela é tesouro para nós, e nós podemos aprender, Senhor, vendo o caráter de Davi, o quanto o Senhor quer que sejamos, Senhor, parecidos contigo, e por isso Davi tinha um coração segundo o teu coração, e que assim seja na nossa vida, que sejamos humildes, Senhor, sabendo que é o Senhor quem nos dá a vitória. Abençoa os meus irmãos, minhas irmãs, que eles possam suportar toda a luta, toda a perseguição, toda a injustiça, entregando a Ti, Senhor, Pai, as suas vidas e a vitória que virá sim, porque o Senhor é o Deus fiel, que ouve a nossa oração. Abençoa cada um, a cada uma e traz sobre eles, Senhor, esse cântico que seus corações se encham de alegria, de esperança e de louvor, para que o Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido, querida, essa é a palavra que o Senhor preparou para você. Se você gostou, curta, porque curtindo muitos serão alcançados. Se você quer mandar uma mensagem, mande, se inscreva no nosso canal e que Deus abençoe a sua vida, a sua família, que você tenha uma semana poderosa em nome de Jesus. Amém.